Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta segunda-feira, dia em que nós celebramos a 19ª Semana do Tempo Comum. E o texto de hoje se encontra lá em Ezequiel, no capítulo 1, que nos diz assim: No dia 5 do mês, esse era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, a palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Cobar. Foi ali que a mão do Senhor esteve sobre ele. Eu vi que um vento impetuoso vinha do norte, uma grande nuvem envolta em claridade e relâmpagos, no meio brilhava algo como se fosse ouro incandescente. No centro aparecia a figura de 4 seres vivos. Este era o seu aspecto, cada um tem a figura de homem. E eu ouvi o rumor de suas asas, era como um estrondo de muitas águas, como a voz do poderoso. Quando se moviam, o seu ruído era como o barulho de um acampamento. Quando paravam, eles deixavam prender as asas. O ruído vinha de cima do firmamento que estava sobre as suas cabeças. Acima do firmamento que estava sobre as cabeças, havia algo parecido com um safira, uma espécie de trono. E sobre essa espécie de trono, bem no alto, uma figura com aparência humana. E eu vi como que um brilho de ouro incandescente, envolvendo essa figura como se fosse fogo. Acima daquilo que parecia ser a cintura, abaixo daquilo que parecia ser a cintura, havia algo como fogo, e em sua volta um círculo luminoso. Esse círculo luminoso tinha o mesmo aspecto do arco-íris, que se forma nas nuvens em dia de glória, de chuva. Tal era a aparência visível da glória do Senhor. Ao vê-la, caí com o rosto no chão. Talvez você veja aqui ao vídeo de hoje buscar entender o que quer dizer cada elemento desse texto. Mas eu quero te contar que o sentido maior desta liturgia não está aí. E, para mim, o sentido ainda é mais bonito. Deixa eu te convidar a entender um pouco melhor do livro de Ezequiel. E já te convido a buscar essa semana, acompanhar os vídeos da primeira leitura aqui do canal, porque a gente vai mergulhar neste livro encantador. O livro de Ezequiel foi escrito dentro de um contexto bem específico chamado exílio babilônico, que foi um tempo em que o Império Babilônico invadiu a região de Jerusalém e levou, durante 2 vezes, o povo para a região da Babilônia. Nós estamos aqui pós a primeira vez em que levou-se o povo. Segundo o texto, era o 5º ano do exílio do rei Joaquim, ou seja, 5º ano do exílio. Fazia 5 anos que o povo estava longe da sua casa. O profeta Ezequiel exerce seu ministério lá dentro e diz que a palavra de Deus é dirigida a ele quando ele está na Babilônia e quando ele está junto a um rio. Ora, é um local normal, inclusive fora do centro religioso, porque ele estava longe de Jerusalém, e Deus fala com ele. E o texto coloca vários elementos, que depois, lá no versículo 28, o profeta vai dizer que isso aqui era a aparência da glória de Deus, ao ponto de que ele, quando vê, cai por terra no chão. Ou seja, tudo que está sendo colocado aqui, independentemente do sentido da simbologia, apenas quer evocar que Deus está falando com o profeta, longe de Jerusalém e no local cotidiano. Por que eu estou apontando isso? Porque me incomoda, às vezes, as pessoas acharem que Deus só fala conosco quando nós estamos numa capela, quando nós estamos numa adoração eucarística, quando nós estamos diante da missa. Uma vez eu escutei de uma pessoa, uma crítica, certo? E aí, essas coisas elas ficam muito gravadas na minha cabeça porque eu sou muito sensível às coisas que eu acabo escutando às vezes. E aí eu decoro e isso me leva como fundamentação, Eu falava para um irmão de igreja, a gente estava conversando, bem muito próximo, e eu dizia assim: fulano, como é que está a sua vida de oração, E ele dizia para mim: eu já vou para a missa todo domingo, isso já basta. E aí eu cheguei para aquela pessoa e disse: mas a missa não é tudo. E aí ele falou para mim assim: você está querendo dizer que a oração das orações não vale por tudo o restante? E aí na hora, a gente, para evitar uma discussão maior, eu também estava muito apressado, não tive como conversar melhor, mas depois a gente vai entendendo, o próprio catecismo vai apontando um pouco sobre isso. Se eu quero, por exemplo, experimentar melhor a Santa Missa, a minha vida precisa ser uma oração. Para que os frutos da celebração eucarística elas façam sentido em mim e sejam multiplicados no decorrer da minha semana, no decorrer do meu dia, eu preciso ter uma vida constante de oração. E isso implica em entender que Deus fala comigo nos mais diversos lugares, das mais diversas formas.
Deus pode falar comigo enquanto eu ando no meio da rua. Deus pode também me usar como seu instrumento enquanto converso com uma pessoa no meio da rua. Deus pode me usar como seu instrumento enquanto estou numa aula, enquanto estou dando uma aula, por exemplo, para mim enquanto professor, nas mais diversas situações. Mas muitas vezes a gente esquece que para se iniciar um diálogo, não preciso de palavras, mas eu preciso, acima de tudo, de silêncio, de observar os sinais dos tempos. É de você estar num ambiente, olhar o mundo ao seu redor e perceber que às vezes tem pessoas que estão passando por uma necessidade e você pode ser boca de Deus para ela. É você, por exemplo, perceber que às vezes do seu lado tem alguém que está com aparência triste e você pode ir lá e dizer: fulano, você está bem? Me dê um abraço. Já aconteceu várias vezes eu vendo cenas que dizem assim: nossa, o mundo ainda vale a pena. Você está ali no hospital, alguém está chorando, de repente alguém sai do lugar, nem conhece aquela pessoa e vai lá dar um abraço nela. Isso é ser canal de Deus. Isso é entender que Deus pode falar comigo na fila de um hospital, Deus pode falar comigo numa academia, Deus pode falar comigo num comércio. Para refletir o mundo ao teu redor. Talvez o profeta Ezequiel tivesse ali de braço cruzado, porque estamos no exílio, aqui não presta, aqui está tudo difícil. Ele não tivesse escutado a Deus. Mas tem uma última coisa importante. Lembra que o povo está vivendo o exílio? Lembra, eu não sei se você sabe, mas a visão profética é de que o povo foi para o exílio porque o povo tinha feito coisa errada contra Deus. Então nós temos aqui um povo em estado de pecado. Quantas vezes tem pessoas que dizem: ah, eu não vou para a igreja porque eu estou em pecado. Ah, eu não vou para a igreja por causa dessa situação. Ah, eu não vou agora para a reunião não porque hoje eu fiz uma coisa errada. Deus fala conosco mesmo quando nós estamos dentro da lama. Mas cabe a mim, em meio à lama, buscar ainda escutar o Deus que me fala, o Deus que me ergue, o Deus que me levanta. Não é porque eu estou na lama que Deus não vai mais me erguer. Não é esse o Deus que nós cremos. E o profeta Ezequiel é muito claro ao nos mostrar isso em seu primeiro capítulo do livro. Eu digo para você, não importa qual exílio, não importa do lado de qual rio você está se encontrando agora, Deus fala conosco. Que tal você, talvez, guardar um pouco seu celular, retirar aí alguma atividade que não é tão interessante no seu dia para você se resguardar mais no silêncio e parar para meditar? Onde Deus fala comigo? Onde Deus se faz presente na minha vida? O que é que Ele quer de mim? E onde também eu posso ser usado como instrumento de Deus? Essa primeira leitura, já nesta segunda-feira, para iniciar nossa semana, ela quer aí nos inquietar, nos incomodar sobre o Deus que fala, o Deus que grita, nas mais diversas situações do nosso cotidiano. Eu espero que vocês tenham gostado desse estudo, dessa meditação. A liturgia dessa semana vai passar a semana inteira refletindo aí sobre o livro de Ezequiel. E é uma boa proposta para que você possa mergulhar, embora ainda de modo muito superficial e introdutório, mas nesse livro tão rico que acontece desse episódio famosíssimo do exílio babilônico. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!